Bem, pessoal, me convidaram para cá, né? E aí primeira pergunta que vem, pô, o que esse aí, dono de imobiliária vai falar para mim? Eu trabalho na concorrência, às vezes eu estou do outro lado. Qual que é o interesse dele com relação a isso? Bem, a primeira coisa, a gente precisa definir isso, né? Eu quero falar para vocês que o nosso problema não é a concorrência. Nosso problema é a inovação. Se você tem inovação, você consegue ter um resultado maior. Se você perceber agora a publicidade do Uber, né, você vai ver que eles estão, concorrente dele é o carro pessoal. Então eles estão batendo muito, falando a respeito, não é só do 99 Pop que eles estão concorrendo. Eles estão fazendo com que, no lugar de aumentar o tamanho da pizza, ou da fatia da pizza, eles estão se preocupando em aumentar o tamanho da pizza. Estão aumentando o mercado. Então é esse o propósito da nossa palestra aqui. Eu acredito muito que se a gente tiver um mercado mais qualificado, a gente pode aumentar a pizza. E mesmo que eu tenha o mesmo percentual, né, se eu tenho, vamos supor que a pizza estava dividida em 8 pedaços, uma pizza pequena, eu estou comendo pouco. Né? Se aumentar a pizza e eu tenho uma fatia dos mesmos 8 pedaços, eu vou comer mais. Mas percentualmente falando é o mesmo. Então o que a gente pode fazer é ampliar isso, e por isso a minha disposição em estar aqui para poder compartilhar com vocês e a gente tentar realmente aumentar o tamanho dessa pizza. Isso é que a gente precisa fazer dentro do nosso mercado. É maravilhoso quando você atende um cliente e o cliente fala assim, não, eu já tenho uma experiência, comprei já com outros corretores, fui muito bem atendido e deu certo no meu negócio. E, em contrapartida, também é péssimo quando o cliente fala, não confio em corretor, uma vez eu fui lesado, o corretor mentiu para mim, a venda foi muito mal feita. Então isso, de certa forma, está diminuindo o tamanho da nossa pizza. Então, negócios imobiliários bem resolvidos faz bem para todo mundo. Então faz bem para o nosso mercado. Então por isso nosso comprometimento em fazer com que o nosso mercado cresça. E tem corretor que tem esse propósito, né? Às vezes diminuir o tamanho da pizza. Sabe que um cliente, né, vai comprar um imóvel com outro corretor e aí ele começa a queima tudo. Fala, o corretor é tudo mentiroso e tudo mais. Diminui o tamanho da pizza, prejudica ele também, mesmo o percentual dele. Então, vamos sempre lutar para aumentar o tamanho da pizza. Qual é o nosso concorrente, de fato? Nosso concorrente, às vezes, é o boi, que o cliente deixa de comprar imóvel para poder colocar em boi. Pode ser um carro novo, que o cliente deixa de comprar imóvel para poder trocar de carro. Isso é o nosso concorrente, de fato. Né? Assim, a gente pode fazer com que, se tiver todo mundo falando muito bem no mercado imobiliário, operando de maneira saudável, a gente consegue ter um mercado maior, mais amplo, e você comendo o mesmo percentual, tendo o mesmo market share do mercado, você consegue ter um resultado muito superior ao que está tendo agora. Então, é só uma introdução para poder falar, e aí eu quero começar com essa pergunta. Você se considera um vendedor apto para sobreviver à nova revolução? Se considera? Você que está aí, está passando, você está percebendo que o mundo mudou? O mundo tem mudado muito rápido. Né? A Bíblia fala que nos últimos dias a ciência se multiplicaria, está se multiplicando. Hoje você pega uma tecnologia, junta com outra e vira um negócio muito grande. Então, se você pensar, eu estava dando um exemplo aqui do Uber, por exemplo. Primeiro inventou o smartphone. Foi a primeira invenção que já foi revolução. Há 10 anos atrás a gente não tinha esse equipamento que todos vocês têm aí, e eu espero que vocês consigam ficar um pouco sem olhar para eles durante esse momento que eu vou estar falando, porque eu sei que a gente olha em média 150 vezes por dia para esse equipamento. É um equipamento que gera uma demanda, uma dependência muito grande nossa. Aí alguém inventou o smartphone, de repente alguém foi e colocou o satélite no smartphone. Aí veio outro e criou um sistema de pagamento pelo smartphone. E aí veio um, juntou os dois e fez o Uber. Ele pegou um sistema que pegava o trecho e o outro pagamento, juntou e fez a revolução no meio de locomoção. Isso vai acontecer no nosso mercado. Você querendo ou não. Isso vai acontecer, isso está acontecendo, e eu quero te perguntar, você está pronto para isso? Isso vai acontecer em todos os mercados. Não é a exceção do nosso. Isso vai acontecer em todos os mercados, a revolução. Você está preparado para essa revolução que vai acontecer? O que acontecia? Antigamente, na era dos feudais lá, quem tinha o poder? Quem tinha terra. Você tinha terra, você tinha poder. Botava as pessoas para poder trabalhar para você, você ganhava dinheiro. Então você fazia um feudo ali,
E era assim, de repente, em 1700, veio a Revolução Industrial. E aí, quem tinha poder, quem mandava, é quem tinha capital. Quem tinha dinheiro, tinha poder. E agora, mudou de novo. E agora tem um outro negócio que mudou. Que é quem tem informação tem poder, quem tem relacionamento tem poder. E a maioria das pessoas ainda estão pensando que é dinheiro que está mandando no mundo. E não é. Você vê empresas que surgem do nada, de repente no fundo de quintal, e depois valem bilhões. Simplesmente porque ela consegue linkar pessoas, consegue fazer com que pessoas tenham contato e começam a exercer um poder diferente na vida das pessoas. Isso mesmo sem dinheiro, mesmo sem capital. O capital está disponível hoje. As pessoas estão querendo investir em grandes ideias. E aí, se você tiver uma bela ideia e algum entusiasmo para poder fazer, você pode ter certeza que capital não vai ser o problema. O negócio é passar pela prova do tempo e essa ideia ser realmente revolucionária. Mas tudo isso mudou. E a forma de pensar mudou. A forma de consumir mudou. Como que o cliente comprava antigamente? 85% das vendas no nosso mercado, até mais ou menos 2012, era stand de vendas. O cliente não tinha informação. A informação estava no stand de vendas com o corretor. O cliente falava, eu quero comprar um imóvel. Ele não tinha muito acesso à internet, a internet não era pulverizada, ele não tinha esse smartphone na mão, essa ferramenta poderosa. E aí ele ia no stand de vendas e ali ele ouvia o famoso lereado, né? O famoso guero-guero do corretor. E o corretor falava, e aí aquele corretor, como ele não tinha como ser confrontado com as informações, ele podia mentir. E acontecia muito. O cliente mentia, o corretor mentia, o corretor às vezes enganava, falava que vinha um acabamento e não vinha, né? E aquele velho falastrão, ele que vendia muito antigamente, né? Porque o cliente não tinha essa referência. Até depois, quando o cliente fazia um mau negócio, o cliente não tinha nem como se expressar. O cliente não tinha onde reclamar. Se ele reclamava, ele reclamava para 1, 2, 3, mas ele não tinha poder. Hoje deixa um cliente falar mal. O cara foi lá, deu umas pauladas no cachorro hoje, matou um cachorro no Carrefour. Está tendo um linchamento eletrônico do Carrefour por conta de um segurança que interpretou mal um comando, né, uma ordem de comando, falou, ó, se livra desse cachorro. O cara pensou, mata, né, foi o jeito que o cara entendeu. Ele foi lá e matou o cachorro. Agora olha o impacto moral que isso causou na reputação de uma grande rede que tem aqui no Brasil. No mundo também, mas aqui principalmente o impacto foi muito grande. Isso é o que tem hoje de diferença do que a gente não tinha 5 anos atrás. A gente não tinha esse poder, o cliente não tinha voz, ele não tinha conhecimento, ele não tinha aonde ele descobrir as coisas. Hoje mudou, o poder está na mão do cliente. E aí a gente tem que mudar a forma como a gente olha o cliente. Porque se você olha para o cliente como um caixa eletrônico, eu vou te falar, você não está preparado para essa nova revolução. Se você olha para o cliente pensando que ele vai resolver o seu problema, você não está preparado para essa nova revolução. Hoje em dia, você precisa ajudar o seu cliente. O foco não é mais nem no cliente, o foco é no foco do cliente. Então todo aquele que olha para o cliente e pensa, agora eu vou resolver minha vida, arrumei um cliente milionário e agora eu vou ganhar uma bela comissão, eu vou te falar, você não vai durar muito tempo no mercado. Infelizmente eu vou ser o mensageiro dessa má notícia para você. Você não vai durar muito tempo no mercado. Não pense o que o cliente pode ajudar você. Pense o que você pode ajudar o cliente. A partir de agora, a filosofia é essa. Se você não estiver disposto a isso, sinto muito. O mercado imobiliário não é para você. Mas nem o mercado imobiliário, nem outro mercado. Porque tudo está assim agora. Você pensa em uma das maiores empresas do mundo. Quem já assistiu Rede Social aqui? Assistam, um filme que fala sobre a história do Facebook. Tinha um brasileiro lá, o Eduardo, ele falando com o Mark Zuckerberg. E o Mark Zuckerberg queria fazer o Facebook de graça. E o Eduardo pensando, a gente precisa monetizar. A gente precisa ganhar dinheiro. E aí ele falava assim, não, o bacana é porque é de graça. O Facebook é legal, é cool, porque ele é de graça. Mas como que a gente vai faturar? Hoje é uma das empresas que mais faturam no mundo. Ele se tornou o primeiro bilionário, o jovem bilionário o bilionário mais jovem da história. Porque ele fez um negócio pensando em atender as pessoas de maneira gratuita. É essa a grande revolução. Como que vai monetizar? Cara, você tem que pensar
com o impacto que isso vai causar. Pensa primeiro no impacto, depois você vai pensar em como monetizar. Pensa primeiro na solução, depois você vai pensar em como monetizar. Ô Ronaldo, mas você está falando de uma coisa muito complexa, muito ampla. Como trazer isso para o nosso negócio? Como fazer isso para a nossa vida? Vamos descobrir agora. Essa aqui é a visão do seu cliente. Seu cliente tem essa visão aqui quando ele vai comprar um imóvel. Você quer um corredor escuro. O que tem lá para frente? É o que o seu cliente vê. Está entendendo? Você está entendendo qual que é a percepção que o seu cliente tem? Sabe por que o seu cliente às vezes não compra imóvel? Você fala assim, não compra, é fácil. Você teria coragem de entrar nesse corredor? A princípio, sem saber onde você está indo, para onde você está indo. Você teria coragem? Seu cliente não tem essa percepção. Você tem que fazer com que ele enxergue no final do túnel, para que ele possa confiar em você. E às vezes, segura na minha mão aqui que eu vou com você, e você vai poder atravessar com ele. Seu cliente tem essa percepção aqui. Por isso que muitas vezes você está aí negociando com um monte de cliente, o cliente precisa, o cliente tem dinheiro, o cliente sabe que ele tem que comprar, mas ele não compra, porque ele está com medo. E o medo faz as pessoas pararem. Toda vez que você sente medo, você não quer avançar. Seu cliente vê isso aqui. Como você pode mudar a percepção dele com relação à forma dele ver? Você precisa educar o seu cliente. Você precisa mostrar para ele, acender luzes aqui, para que ele possa ver até o final. E ele enxergar, confiar em você e ir passo a passo. Uma das coisas que a gente afirma sempre é que nós não vendemos imóveis. Nós vendemos informação. O nosso negócio não é imóvel. Quem sabe qual que é o negócio do McDonald's? Hambúrguer. Imóveis. O negócio deles é imóveis. Tem os melhores pontos do mundo. Todo mundo pensa que é hambúrguer. O nosso negócio não é imóvel. Nosso negócio é relacionamento. Você como corretor, você faz intermediação. Você liga pontes. Você cria pontes. Você liga o A com o B. O cara tem um problema, ele quer comprar. O outro tem um problema, ele quer vender. Você faz a solução do problema. Você liga as duas pessoas. Você que transforma a vida e a condição dessas pessoas para algo superior. O cara que está vendendo, ele precisa fazer um investimento na empresa dele, porque senão a empresa vai quebrar, ou então precisa crescer, ele vai ganhar mais dinheiro com isso. E o outro que está querendo morar melhor, ter uma qualidade de vida superior à que ele tem atualmente, e vem você e liga as duas coisas e resolve o problema. Esse é o nosso desempenho moral, nosso resultado social. Você tem que entender o seu impacto social. O que é que você causa na vida das pessoas? O nosso negócio é um negócio muito sério. O cliente, quando ele mora, se você já mudou quando você era pequeno, você tem percepção sobre imóveis, que você tinha um imóvel, pô, você era muito feliz, de repente você foi para outro imóvel, e de repente você não era mais tão feliz assim, porque a vizinhança não era tão boa, ou então foi o contrário, você morava num lugar que não gostava muito, não tinha muito o que fazer, e de repente mudou, foi para outro lugar, e aquele lugar era amplo, aberto, iluminado, e causava mais felicidade, as pessoas viviam mais em harmonia. A gente pode impactar diretamente na qualidade de vida da pessoa. Não é uma compra qualquer. É uma compra de grande impacto e alto risco. Por isso que o cliente tem medo de ir. Olha o grau de responsabilidade social que a gente tem. É uma compra de grande impacto, muda completamente a vida das pessoas que estão comprando, seja para morar, para investir, e de alto risco. Apesar que imóvel é seguro, mas tem risco porque o cliente ele pode fazer uma decisão errada. Agora foi aprovado, né? Estava até compartilhando, foi aprovado agora, se o cliente comprar na planta, ele pode perder 50%. Pode não, vai perder, né? Se o presidente sancionar 50% do que ele investiu, porque não tinha regulamentação para essa parte. Então isso é um impacto que vai causar muito dano se o cliente comprar mal. Então a nossa responsabilidade social ela é muito grande. Mas isso não é para você ter medo, é para você ter zelo com o cliente. Ter zelo na compra dele. Para você se qualificar ainda mais. Para você saber que você precisa ser essa ponte, mas não uma ponte qualquer. Tem que ser uma ponte que sustenta o cliente até o outro lado. Tem que ser uma ponte que tenha realmente esse recurso para sustentar o cliente até o final dele. E aí é o nome da nossa palestra. Como vender mais se comprometendo com o sucesso do cliente. Isso é que é o grande negócio. Eu quero vender mais? Você quer vender mais? Você veio aqui para outra coisa? Você veio aqui para quê? Então fala. Você veio aqui para quê? Vender mais. Vender mais a qualquer custo? Não. De forma nenhuma. Você veio aqui para vender mais. Não tem nenhum mal nisso.
tá? Aqui não é filantropia. Nós estamos aqui para ganhar dinheiro mesmo. Só que para causar o bem para as pessoas. Imagina só o Facebook, cara, vou dar um exemplo aqui do Zuckerberg. Você encontra um monte de gente no Facebook que fazia tempo que você nunca mais talvez ia conhecer o tanto que ele te ajudou. E de graça. Você não está pagando nada para estar lá na rede social dele. Eu tenho certeza, quase todo mundo aqui, quase 100% que está lá. De graça, sem pagar nada. Olha o tanto que ele te ajudou. Ajudou entre aspas, né? Porque tem gente que gasta tanto tempo no Facebook que acaba atrapalhando. Mas de qualquer forma ele gerou entretenimento, ele gerou relacionamento, vínculo, negócios. Nosso negócio hoje, 60% veio do Facebook. Nosso negócio cresceu muito conforme as pessoas foram aderindo ao Facebook. Então, o nosso negócio está pautado também com ele lá. Ao mesmo tempo que ele ajudou tanta gente no mundo inteiro, o cara ficou bilionário. Sem filantropia. Sem... Conversa do capitalismo é esse. Quanto mais pessoas você ajuda, mais rico você pode ser. Só isso. Só que o dinheiro não é o nosso objetivo. O dinheiro é o subproduto do que a gente vai causar nas pessoas. Você precisa ter essa mentalidade. Você precisa sair daqui hoje, e meu papel aqui hoje é tentar massificar isso e transformar o seu mindset, a forma como você pensa com relação ao seu atendimento com o cliente. E você tem que sair daqui hoje com um compromisso social, sabendo que a partir do seu compromisso social, o impacto que você vai causar nessas pessoas, e pode ser poucas, não precisa ser muitas, pode ser poucas, porque o nosso impacto é muito alto. Mark Zuckerberg ganha muito dinheiro, pouco dinheiro de muita gente. O nosso a gente pode ganhar muito dinheiro de pouca gente. Também é uma forma, a nossa modalidade é essa. Que a gente causa um impacto muito grande na vida das pessoas. Então, você tem que sair daqui com essa nova mentalidade. Se você sair daqui, eu vou sair daqui satisfeito. Porque eu sei que o nosso mercado ficou melhor. Eu sei que o nosso mercado ele vai passar por um patamar e subir um pouco. E você vai ser um propagador disso, e daqui uns dias nós só teremos corretores com essa mentalidade. Aí nós não teremos mais problemas de ficar ouvindo falar com a nossa reputação. Falar que o corretor é um cara mala e só quer egoísta, só pensa nele mesmo. Você quer saber a forma de ser egoísta? A melhor forma de ser egoísta é ajudando as outras pessoas. Quem dá é quem mais recebe. Não tem nada melhor do que você ajudar. Como diz o Zé da Silva, se malandro soubesse o tanto que é bom ser honesto, ele era ele era honesto só de malandragem. Só para saber o tanto que é bom. É bom. E a gente pode causar esse novo impacto. Então, a gente vai entender como vamos vender mais, se comprometendo com o sucesso do cliente. Como que a gente vai fazer isso? Então vamos lá. Peguei como exemplo esse cara aqui, lá em Martins, dono da Martins. Eu tive a honra de trabalhar para esse cara, eu tinha 21 anos, entrei no Grupo Martins, como representante comercial. Fui lá para Uberlândia, maior atacado da América Latina, fiquei impressionado. Esse cara tem uma frota de mais de 1.200 caminhões, faturou ano passado 4,8 bilhões, só Martins, de venda, produto, de tudo quanto é jeito que você pensar, atende o Brasil inteiro, de A a Z, tudo, os caras fazem tudo. Tem um dos depósitos dele lá, tem vários depósitos, mas um dos depósitos em 2001, eu fui lá, trabalhava 6 pessoas, ele tinha um tamanho de 16 campos de futebol, era tudo automatizado, negócio assim, revolucionário, cara muito à frente do mercado, tem 60 anos que ele tem essa empresa. O concorrente dele não eram outros atacados, ele entendia quem era o concorrente dele, ele entendia que o concorrente dele eram as grandes redes, Carrefour, Pão de Açúcar, essas outras redes. Por quê? Porque ele comprava da indústria, ele comprava direto da indústria, Unilever, tudo mais, e vendia para os pequenos varejistas, tá? Então, o cliente base dele são pequenos supermercados. Cara que de repente, sei lá, montou uma mercearia, o negócio começou a crescer, e aí de repente estava lá com um supermercadinho, tendo demanda boa, e aí começou a chegar as grandes redes. E aí começou a matar os clientes dele. Ele falou, se o meu cliente morrer, eu morro junto. Por quê? Porque se não vai ter cliente, então eu preciso ajudar meu cliente. Mas esse cliente é um cliente com baixa formação, o cara não sabia muito, era um cara que, sei lá, era representante, era um cara que não deu certo em nada, montou o supermercado. Tem vários casos de histórias lá, muito bacana. Um dos clientes que eu conheci,
cara era cobrador de ônibus, ele economizava dinheiro comprando cigarro. Só uma técnica que eu vou ensinar para vocês aqui que eu aprendi com eles. Eu não faço não, mas se você quiser um dia guardar dinheiro de maneira segura, você compra cigarro, tá? Isso é um conselho meio estranho, né, de se dar. Mas imagina só, o cara analfabeto, tá, cobrador de ônibus, e ele pensou, eu preciso guardar dinheiro. Só que a inflação comendo, na época, né, mal comendo, ele via muita gente reclamando. Ele não fumava, mas ele via muita gente reclamando. Nossa, o cigarro subiu, o cigarro subiu. Ele pensou, cara, o cigarro só sobe. Aí ele foi ver, o prazo de validade do cigarro é quase que eterno. Ele falou, esse negócio não perde, o preço só sobe. Vou comprar tudo de cigarro. Ele morava com a sogra dele. E aí ele foi guardando, estocando cigarro lá, até que ele tinha um cômodozinho cheio de cigarro. Vendeu e depois ele montou o supermercadinho dele. O supermercado dele ficou enorme. Mas olha a mentalidade do cara com relação a guardar dinheiro. Comprou algo que sabia que ia valorizar e cresceu. Então, sim, centenas de histórias como essa. Pessoa simples, não tinha conhecimento do mercado, e de repente vem uma grande rede e, cara, os caras têm método para tudo. Os caras chegavam e destruíam o cliente. A única coisa que ele tinha um pouco mais era relacionamento. É aquele cara que chega lá, sabe o nome de todo mundo e tudo. Só que o outro supermercado de rede, fazendo marketing de guerrilha, que é aqueles que vêm terça não sei o que lá, quinta do filé, todo dia paulada no cara. O cara só comprava só a sacolinha, não conseguia crescer. O que eles fizeram? Em 1989, olha a mentalidade, em 89, ele falou, a gente precisa qualificar esse cliente. Esse cliente ele precisa desenvolver. Tem potencial, tem possibilidade dele crescer, até porque as grandes redes começaram a diminuir. Então veio o Extra, Pão de Açúcar, aí tinha por cento, tinha as lojas de 80 e poucos metros. Então ia tomar tudo e não ia sobrar mais espaço para ele. Ele falou, eu preciso qualificar, eu preciso me comprometer com o sucesso do meu cliente. E aí ele criou a Universidade Martins do Varejo. Começou a treinar o cliente dele. Começou a treinar. Aí tem curso lá de tudo. Tem Flix Martins agora, que é a universidade, eles gastaram 3 milhões para implementar esse projeto. 3 milhões para qualificar, para treinar o cliente dele. Padaria, pet shop, tudo que você pensar, exposição, gôndola, onde que é a parte quente, produto com a maior margem onde você vai deixar, produto com a menor margem onde você vai deixar, fluxo de caixa, tudo que você pensar. A hora que vai sair o cheiro do pão no supermercado, né, porque tem uma hora certa, tem método para tudo. E os caras começaram a treinar esse cliente. Esse cliente começou a ficar mais qualificado, começou a vender mais. Naturalmente, o que aconteceu com o Martins? Começou a vender mais. Olha que engraçado. Como vender mais se comprometendo com o sucesso do cliente. Ele se comprometeu com o sucesso do cliente, ao mesmo tempo ele começou a vender mais. Tá? Não tem filantropia nisso aqui, mas tem um impacto muito grande, porque esse cara começou a ganhar mais dinheiro. E a Martins começou a ser mais relevante para ele. Esse cara começou a falar assim, cara, esse é um parceiro que eu tenho que ter muito próximo. Então, às vezes, na comparação de preço, o Martins não é mais barata. Não é mais barata, tá? Mas na comparação de preço, ele fala assim, eu vou ficar com o meu parceiro. Porque esse cara é levável, fazer workshop, tem pela internet, mas tem lá também, presencial. Só que esse cara tinha um problema também, ele precisava crescer, mas para o banco ele não era interessante. O banco não tinha interesse em emprestar para esse cara. Porque é pequeno varejista, o cara nem sei se esse cara vai durar. Então para o banco não era interessante. E ele não conseguia crescer porque ele não tinha crédito. O que a Martins fez? Falou, vou bancar esse cara. Vou bancar meu cliente, eu tenho dinheiro. Criou o Tribanco. Criou o Tribanco em 1990. Criou o Tribanco e começou a financiar. Aí fazia desconto de cheque, fazia antecipação de cartão, começou a financiar a obra. Então o cara começou a dobrar, lojinha pequena começou a dobrar. E o cara começou a comprar mais, cada vez comprando mais, cada vez crescendo mais. E tampando as brechas para os grandes varejos não conseguirem, as grandes redes não conseguirem penetrar, porque o cliente já estava lá, já estava consolidado. Para você topar um outro que já está consolidado é um pouco mais difícil. Você pegar um cachorro morto, chutar cachorro morto é fácil. Mas agora você pega um cara que já está consolidado é mais difícil. Começou a financiar. Em 10 anos, o banco ficou maior do que a Martins. Valendo mais. Não tem filantropia aqui. Eles fizeram para ajudar. O intuito não era, vamos fazer uma empresa para ficar maior do que a Martins. Não, não era. Era, vamos financiar nosso cliente. Pô, o meu cliente está precisando de financiamento agora. Fez, de repente, ficou maior. Só que não satisfeito, eles começaram a perceber que os clientes, alguns quebravam porque tinha problema
com inadimplência. Lembra do fiado? Lembra da notinha? Você chegava no cliente, eu quando trabalhava na Tricard, chegava no cliente e perguntava: quanto que você tem aí de cheque devolvido? 70 mil reais, 80 mil reais. Um fluxo de caixa com um pequeno varejista que às vezes não tem controle de fluxo de caixa, isso é mortal. E aí quebrava. O que ele fez? Você não consegue financiar o seu cliente, mas eu consigo. Então eu vou financiar o cliente do meu cliente. E aí ele criou a Tricard. Em 5 anos, a Tricard ficou maior do que o banco e maior do que a Martins. E financiava o cliente, fazendo com que o cliente tinha possibilidade de crescer de maneira sustentável. Isso é se comprometer com o sucesso do cliente e ainda vender mais. Vou vender mais, baseado no sucesso do meu cliente. Essa história é uma história incrível. E eu tive a oportunidade de... Comecei na Martins, vim para a Tricard, depois fui para o Tribanco. Lá eu conheci como funcionava, assim. Eu acho que foi para mim uma grande escola. Eu morei em Uberlândia. Tive a oportunidade de conhecer o celular aí. E foi realmente, para mim, assim, alguma coisa que mudou minha cabeça. Eu comecei a entender que tinha como fazer outro processo de relação comercial. Eu não gostava muito dessa relação comercial muito tradicional, onde alguém tinha que perder para eu ganhar. A mentalidade, né? Eu, nessa época, ainda estava com aquele resquício de comunista, né? Quando você é da pré-adolescência, vem aquela doutrinação. E eu era comunista, né? Eu odiava o capitalismo. Eu falava, o capitalismo, você quer explorar e tudo mais. E ainda estava com esse resquício. Quando eu entrei lá, eu comecei a entender. Não, tem outro tipo de capitalismo. Tem uma nova forma de lidar. Tem como eu ganhar e o cliente ganhar. E aí é a nova revolução. E a revolução, ela parte para esse princípio. Se você não tiver com esses princípios embasados na hora que você for atender um cliente, não adianta. Você não vai durar muito tempo. Para você ter ideia de como isso funciona, não sei se vocês viram essa notícia, já saiu uns 2 anos atrás. A Honestidade e Assistência Técnica viraliza e clientes fazem fila no estabelecimento. Isso aqui foi isso aqui saiu no Extra, um monte de jornal. Um cliente foi arrumar o iPhone dele. E aí ele chegou numa loja, numa assistência técnica, o cara falou R$170. Assim, de cara. Não, para arrumar isso aí é R$170. Aí foi no outro, foi nesse carinha aqui. Lojinha de camelô, rei do iPhone. Chegou lá, olhou, falou assim, não, isso aqui é só que tá sujo aqui. Limpou e deu para ele. O cara falou, quanto é? Ele falou, não precisa de nada não. Só divulga para outras pessoas. O cara contou a história no Facebook. Deu mais de 300 mil compartilhamentos. A loja do cara pipocou. O cara não conseguia atender outras pessoas. O cliente hoje tem outro poder. Ele tem outro nível de poder. Então a forma como você lida com o seu cliente, e ele não estava pensando, ele não cobrou nada. Ele só queria ajudar o cliente, ele viu que não era honesto cobrar para poder limpar algo que o cliente já sabia. Estou falando para a gente trabalhar de graça? Não. Mas tem coisa que você tem que fazer sem esperar receber. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu vendi para um piloto, a Gol, vendi um Terrazas. E mantenho um relacionamento com o meu cliente. Isso é importantíssimo. Nosso negócio é relacionamento. Então, manter relacionamento é importantíssimo. Eu mantendo um relacionamento com ele e tal, monitorando ele, falando com ele. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre quem é cliente e quem não é cliente. E aí depois, esse cliente falou assim, olha Ronaldo, vou viajar e vai ter a assembleia de condomínio. E eu queria pelo menos entender o que vai acontecer lá e tal. Você pode participar para mim? Cara, à noite, né? 8 horas da noite. Imagina, ser um dia exaustivo. E aí, lógico que eu posso. Lógico que eu posso. Eu fui. Participei da assembleia, até votei por ele. Até votei por ele. Falei lá e tal. Foi bem bacana, consegui prospectar 2 clientes ainda. Depois eu falei pra ele, olha, aconteceu isso, o cara é esse, fulano de tal que ficou no financeiro é esse, determinaram isso aqui e tudo mais. Fiz isso de graça pra ele. Só que não fiz só de graça. Lógico, a princípio não queria nada em troca. Fiz porque era meu cliente, eu queria cuidar do meu cliente. Eu estava comprometido com o sucesso do meu cliente.
De repente ele é piloto, né? Aí ele me liga e fala, olha, vai ter o aniversário da minha esposa, eu queria que você fosse, é uma coisa simples, numa pizzaria. Aí chegou lá, só tinha piloto, tinha acho que uns 12 pilotos. E aí eu fiquei no meio da mesa. E aí ele ficou, senta aqui do meu lado, esse é meu corretor. E eu era o único que não estava no mesmo assunto que eles. Você acha qual foi o assunto da mesa? Só imóvel. Eu fiquei parecendo um palestrante lá mesmo. Então assim, respondendo para um, para outro, para um, para outro, para um, para outro. Fiz 2 negócios nesse dia. Vendi para 2 clientes diferentes lá. Porque eu me comprometi com o sucesso do meu cliente. Ele falou, esse é meu corretor. Esse é o cara que eu confio. Pode comprar dele. E aí depois, quando ele foi fazer fechamento de varanda, a gente não tinha percebido, mas bem no andar dele, no andar de cima, tinha alteração na fachada. E ele não conseguia fazer o fechamento de varanda. Sabe o que eu fiz? Fui para a incorporadora e fui brigar pelo meu cliente. E até eu conseguir, com a engenharia, para um projeto, não consegui que eles fizessem, mas eu consegui um projeto para que ele conseguisse executar. Pouco tempo depois, esse cliente resolve mudar Florianópolis. Para quem que ele ligou? Para mim. Eu vendi o apartamento dele, que eu tinha vendido por 400 mil, eu vendi por 520 mil. Ganhei 1%, dá 5.200. Ok? O tempo passou, a gente mantém contato, e agora ele volta para Goiânia. E agora a gente está negociando um lote em condomínio fechado. Isso é compromisso com o cliente. Foi 2 coisas que eu fiz para ele, que eu realmente estava comprometido. O que a maioria dos corretores fazem? Liga na incorporadora. Deixa eu te falar, cliente insatisfeito é uma grande oportunidade para você. Dizem o seguinte, se você compra uma televisão e ela não dá problema, seu grau de satisfação é médio. Se você compra uma televisão, ela dá problema e eles resolvem prontamente, seu grau de satisfação é muito alto. Ter problema, pessoal, é uma grande oportunidade para mostrar para que você foi pago. Para que você realmente vale a pena. Tem outro cliente aqui que eu vendi, o nome dele é... Não vou falar o nome dele porque ele está gravando aqui. Mas eu vendi um apartamento aqui para ele de 800 mil reais na época. 800 mil reais, todas as vagas eram cobertas. No dia da entrega, a única vaga, tinha 2 vagas não cobertas no prédio. Era dele. Imagina, a gente me liga. Foi uma surpresa para mim, porque eu realmente sabia tudo do empreendimento e não tinha me atentado a isso. Eu falei, nós vamos entender isso aí, a gente vai buscar uma solução. E eu me empenhei muito. A maioria dos corretores ia falar assim, liga na incorporadora. Só que eu fui atrás, mandei e-mail, registrei, falava com o engenheiro, falei com o dono da incorporadora e azucrinei todo mundo na incorporadora. E eu trabalhava na incorporadora. Eu era da house da incorporadora. Azucrinei todo mundo. Quando não deu mais, eu liguei para ele e falei assim, olha, não está dando certo, vamos fazer o seguinte, eu marquei aqui, vem aqui, vamos sentar nós 2 e a gente vai ver o que vai dar. E eu fui pro pau mesmo. Sentei com um cliente lá, a gente a princípio não conseguiu resolver. Não conseguiu resolver. Mas o cliente viu meu empenho, ele viu minha dedicação. E às vezes você não vai conseguir resolver tudo. Mas o cliente tem que entender que você está com ele até o final. Você está com ele para dar a solução para ele. E às vezes eu estava deixando de atender um outro cliente. Passou, o tempo passou, acho que uns 2, 3 meses depois, aí eu tive contato com o dono da incorporadora. E eu falei da insatisfação que eu estava. Eu estava e que o meu cliente estava. Eu estava insatisfeito porque o meu cliente estava insatisfeito. E aí ele resolveu. O dono da incorporadora resolveu. 2 meses depois, a gente tinha quebrado o pau com todo mundo. E aí resolveu. 8 anos depois, isso foi antes de montar a MyBroker, que eu fiz essa venda. 1 ano antes de eu montar a MyBroker. A MyBroker tem 7 anos. O ano passado, ele me manda uma mensagem no Facebook. Não tinha mais meu contato. Eu não tenho mais tempo de atender cliente. Ele me manda uma mensagem no Facebook. Ronaldo, preciso do seu telefone. Ele me achou pelo Facebook porque meu telefone tinha mudado. Eu mandei para ele o telefone. Já liguei. Eu tinha o telefone dele, já liguei direto para ele. Ele falou, eu quero comprar um Orion. Tantos metros. Providencia para mim. Foi a venda mais fácil que eu já fiz na minha vida. Só que essa venda eu fiz há 8 anos atrás. Quando eu ganhei a confiança do cliente. Essa venda eu fiz no dia que eu paguei o preço por ele. Eu comecei a ir atrás do sucesso do meu cliente. Ele percebeu que eu estava realmente comprometido com o sucesso dele. A venda foi fácil.
Quando você olha o final dela. Mas lá atrás, eu quebrei o pau com todo mundo. A venda foi feita 8 anos atrás. Eu plantei uma semente na... Esse cliente, eu tenho certeza, ele não compra com ninguém. Ele compra comigo. Porque eu estava comprometido com o sucesso dele. Deu muito dinheiro, alimentando sempre ele. Toda vez que aumentava a tabela, eu mandava para ele. Então, uma das formas também de você manter relacionamento com o seu cliente. Está entendendo como vende mais? Vende mais não é agora. Você está de passagem nesse negócio? Se você tiver de passagem, meu querido, aí eu vou te falar. E o negócio é diferente. Não tem como eu te ensinar isso aqui, não vai servir para você. Mas se você não está de passagem, se você quer realmente construir uma carteira sólida, então você começa a pensar de uma maneira diferente. Começa a se comprometer de fato com o sucesso do seu cliente. Começa a fazer com que o seu cliente perceba essa relevância em você. Postura de negociação. Tem várias posturas de negociação. Tem essa aqui, ó, ganha-perde. O cara só preocupa no que ele vai levar de vantagem. Está sempre preocupado. Ah, eu vou fazer de graça? Vou trabalhar de graça? Está sempre preocupado. O que eu vou fazer? Quanto que eu vou ganhar? Não me preocupa com o negócio em si. Não estou falando para você trabalhar de graça. Não me entenda mal. Estou falando que você precisa entender que não é ganha-perde. Ganha-perde, acabou. Sabe por que ganha-perde acabou? Se eu estou pensando eu tenho uma oportunidade muito boa na minha mão. O Maurício quer fazer negócio comigo. Nós somos o mercado. Isso aqui também entra parceiros, porque tem cliente interno. Nós somos clientes internos aqui um do outro. Um dia você pode precisar de vender um imóvel meu, eu posso precisar de vender um imóvel seu. Isso é uma parceria, são clientes internos. Vamos supor que eu preciso vender um imóvel seu. Aí de repente você vai lá e você fala assim, eu sei que ele só pode vender o meu imóvel, eu vou arrancar o olho dele agora. Eu vou lamber o buraco. Vou fazer de tudo para poder pressionar ele. Aí eu vou tirar a captação, hoje em dia, eu vou tirar a captação e tal, isso aqui, essa despesa não é minha, essa despesa é sua, e sempre tentando ganhar mais do que o meu colega. Sempre tentando ganhar e fazendo ele perder, ganhar e fazendo ele perder. Ok, naquele momento ali pode ser que eu não tenha outra opção. E aí o que eu vou fazer? Tá joia. Vamos fazer negócio. Aí beleza. Na próxima vez, o que você acha que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Quando você precisar de fazer negócio comigo, eu vou querer dar o troco. É assim ou não é? Aí acaba que no final, perde. Você perde, eu perco. Ou às vezes, nem faz o negócio. O corretor desentende entre eles. Ela fala assim, quer saber, eu vou levar para o outro imóvel. E aí os dois perderam, porque o cliente desistiu também, aí acaba que os dois perderam. O negócio estava pronto. Um ficou pensando em ganhar mais do que o outro, os dois perderam. Tem o ganha-ganha, que é o que eu gosto. Eu ganho, você ganha. Todo mundo sai bem nessa história. Tá? Tem o perde-perde, que é esse que eu falei. Todo mundo perde. O cara não está preocupado, isso aqui acontece muito. Ele não está preocupado de perder, desde que o outro perca também. Sabe? Pessoa que já fez negócio com esse tipo de pessoa? O cara não está nem aí, ele pode perder, mas se o outro perder também, ele está satisfeito. Não, eu perdi, mas ele também se ferrou. Vou largar de seu otário. Perde, ganha. A melhor estratégia no momento é perder para deixar o outro ganhar. Às vezes isso acontece, mas não é o ideal. E o ganha, que é quando você ganha, quando o cliente ganha, quando a sociedade ganha, os stakeholders, todos ganham, todas as pessoas envolvidas. Não é porque assim, quando a gente vende um imóvel, a gente não está vendendo só o imóvel, tá? A gente está talvez proporcionando uma nova obra que vai gerar quantos empregos, diretos e indiretos. Então tudo isso aqui é possibilidades para a sociedade. Então empregos, impostos, né, onde ganha partes todos da comunidade. E por que você deve evitar o bad fit? O que é o bad fit? Bad fit é aquele cliente que não é perfil para o seu negócio. Isso acontece muito. No nosso negócio acontece demais. O que é o bad fit? Bad fit é aquele cliente que ele não cabe nessa roupa. Está errado. Mas mesmo assim a gente vai lá e vende. Você vende um imóvel na planta, o cara ganhou uma grana, ele tem lá uns 70 mil, a renda dele é 2 mil. Sei lá, uns 40 mil. Ele ganhou, vamos supor, sei lá, aconteceu alguma coisa, ele está com 40 mil na mão, ele vai comprar um imóvel, aí ele não consigo pagar a entrada, eu consigo pagar as parcelas. Só que os anuais você sabe que ele não vai conseguir pagar. E aí você vai lá e vende para esse cara. O
que vai acontecer? Esse cara é um bad fit. Esse cara é um bad fit. Você precisa ter muito cuidado em não vender para bad fit. Para o cara que não cabe naquele produto. E fazer isso é difícil. Porque você está abrindo mão de comissão. E às vezes é aquela comissão que você está precisando mesmo. E abrir mão disso é muito difícil. Você tem essa responsabilidade moral de falar assim, não, meu queridão, eu sei que você está querendo comprar aqui. Mas o ideal é você comprar isso aqui. Talvez fazer um downgrade, o cara ir para baixo. Comprar um menor. Mas a gente geralmente quer puxar para cima. Porque a gente, geralmente, o corretor ele fica muito preocupado em fazer conta. Quanto que ele vai ganhar? Nem fez a venda ainda, ele estava fazendo conta lá. Nossa, eu vou ganhar isso aqui, já vou fazer isso, já vou pagar cartão de crédito, isso aqui eu vou viajar. Isso, nossa, graças a Deus veio antes da viagem, porque esse dinheirinho era o dinheirinho que eu estava precisando. Mas às vezes você tem que falar para o cara, não é seu lugar. Sabe por quê? Se você vende, sabe o que você vai ter aqui? Um detrator, um cara que vai falar mal. E ele não vai falar que ele comprou errado. Ele não vai falar que ele comprou errado. Ele vai falar que você enganou ele. Ele vai falar que você fez algo que foi negativo para ele. Às vezes o cliente está lá em empolgação, ele resolve, não, vou comprar 3. Você fala, cara, você não consegue comprar 1, vai com calma. Falar isso é difícil, mas às vezes é o que você precisa fazer, para você não ter detrator. E todo mundo que você for vendendo for um crescimento sustentável. Um crescimento realmente que vale a pena, que você olha para trás e fala assim, eu construí uma carreira baseado em resultados. Os meus clientes tiveram resultados positivos. E isso é difícil. E aí a gente vê, qual desses é o vendedor? Qual desses é o ideal vendedor? Nós temos que ser vendedores como médicos. Já viu o médico chegando assim e falar assim, você precisa tomar esse remédio aqui, ó. Esse remédio aqui é maravilhoso, esse remédio é incrível. Ele cura dor de cabeça, ele fala... Já viu o médico fazendo isso? E por que a gente faz isso? Você está dando uma solução para o cliente, um remédio para o cliente. Só que você nem perguntou o que ele está passando. O médico ele te oferece alguma coisa antes de perguntar, fazer um diagnóstico completo a seu respeito? Então, para de pensar como um vendedor antigo, isso não existe mais. Você tem que pensar em solução para o cliente. E a solução para o cliente passa primeiro em conhecer o cliente. Você precisa ter um diagnóstico dele primeiro, para depois oferecer. O que você está precisando? É para moradia? Você já mora em algum lugar? Você mora de aluguel? Como que você está pensando em investir? Qual que é a forma tem outra fonte de renda? Qual que é o bairro? Não, a gente pega o primeiro produto que a gente vê e quer já socar goela abaixo. Toma esse remédio, pum. E depois fica ainda forçando as 30 técnicas de fechamento, vamos fechar e tal. E eu sou bom nas técnicas de fechamento, não tem nada contra não. Porque às vezes o cliente precisa passar pelo corredor escuro, eu sei que é o melhor negócio dele passar o corredor escuro, e uma das técnicas de fechamento é atravessar o corredor com ele. As técnicas de fechamento servem para isso, mas é quando eu sei que ele é o melhor negócio para o cliente. E não para empurrar qualquer tipo de remédio, qualquer tipo de solução para um cliente que não é aquela necessidade dele. Faz sentido o que eu estou falando para você? Está fazendo sentido? Então a gente precisa ser um vendedor médico. O vendedor primeiro é o som do cliente, primeiro ver realmente a necessidade do cliente, para depois identificar se ele é bad fit ou não, e depois você identificar quem é o seu cliente. Aí falar em cliente, quando eu falei quem é o nosso concorrente, né, que eu posso falar que é o boi, que é a ação, posso falar que é, sei lá, trocar de carro, viajar, tudo isso pode ser nosso concorrente, mas também, em outro sentido, é quem é o nosso cliente. Eu, como imobiliário, meu primeiro cliente é o corretor. Meu primeiro cliente é o corretor. Se ele não vender bem, eu não existo, é igual a Martins. Eu preciso dar soluções para esse corretor, para ele, corretor, vender bem para o cliente dele, que é o que a gente estava falando no processo do... Porque se esse cara vender bem, eu naturalmente vou vender bem. Ele está tendo um resultado dele. Então, identificar quem é o seu cliente também é importante. Quem é o bad fit, quem é o cliente que não é importante para você. Olha, para esse produto aqui, eu vou trabalhar esse produto, ok, meu foco é esse agora. Vou trabalhar esse projeto aqui. Quem é o cliente ideal? Qual é a renda dessa pessoa? Quanto que ele tem que ter de reserva? Qual pode ser a forma de pagamento dele? Onde eu posso encontrar esse cara? Aí eu vou depois fazer um trabalho inverso. Aí eu vou atrás desse cliente já sabendo qual que é a persona, quem é a personalidade que eu vou trabalhar nesse produto. Então é bem diferente de um tratamento onde você pega
a primeira peça e tenta enfiar no primeiro buraco, sem nem analisar a peça. Você precisa fazer esse exercício. Porque aqui, ó, isso aqui é o que, pessoal, para você? Hã? Linha de chegada? Isso aqui é o que para você? Pode ser uma linha de chegada ou pode ser uma linha de partida. O problema é que a gente deslocou a posição de cliente. Para cá tá linha de chegada. Para cá tá a linha de partida. Quem é seu cliente? Quem é seu cliente? Quem é seu cliente? Partida. É o cliente que comprou ou o cliente que vai comprar? Não é. O cliente que comprou que é seu cliente. Tá vendo como nossa mentalidade, ela nos prega a peça? A gente trabalha só quem? Quem vai comprar. Não, quem vai comprar. Compra. Comprou? Descarta esse cara. Vamos embora, vamos pro próximo. E é assim que a gente lida. E de fato, esse cliente não é cliente ainda. Ele é um prospect. Você está prospectando ele para um cliente. A gente trata ele como cliente. E dá atenção só para esse cliente. Mas deixa eu te falar, ele nem começou a corrida ainda. O ponto zero nosso não é quando você pega o cliente no telefone e o cara fala assim, agora eu quero comprar um imóvel. Aí você fala, opa, ponto zero, começou o meu relacionamento com esse cliente agora. Deixa eu te falar, isso é só preparação. O ponto zero do seu cliente é quando ele compra. Você começa o seu relacionamento de fato com o seu cliente é no dia que ele compra. Mas pra gente, como é uma compra muito esporádica, né? O cara compra 2, 3 vezes durante a vida dele, o que a gente faz? Não é mais cliente. E meu cliente é quem? Os prospects. Mentalidade errada. O dinheiro, se eu te falar, você quer construir uma carreira sólida, o dinheiro vai estar nos clientes de fato. Os caras que já passaram, começaram ponto zero. Linha de partida. É a linha de partida. O seu relacionamento com esse cliente começa no dia que ele partiu e assinou um contrato com você e te deu a entrada e caiu a comissão na conta. Esse é seu cliente. E o ponto zero começa aí. Só que a gente faz o que com esse cliente? Descarta. E aí, esse cliente que fez a compra da vida dele, porque é a compra da vida dele. Quem comprou imóvel sabe o que eu estou falando. Fez a compra da vida dele, nunca mais recebe uma ligação do corretor. E o corretor está preocupado em quem? Prospectar novos clientes. Prospectar novos clientes. Só está pensando nos prospects. Deixa eu te falar, tem que pensar nos prospects? Tem. Lógico que tem. Mas você não pode desprezar os caras que estão dentro. Sabe por quê? Porque o corretor de sucesso mesmo. Você quer saber o dia que você é um corretor de sucesso? Você fala assim, cara, eu cheguei lá. Hoje eu posso chegar. Cheguei em casa e falar assim, ó, cheguei lá. O dia que seu cliente virar o seu vendedor. Seu cliente ligar para você e falar, ó, tava aqui na mesa de bar, amigo meu vai comprar um imóvel, e aí eu tô passando o seu telefone aqui para ele. E liga para ele, fica no pé dele, porque ele vai comprar. No dia que acontecer isso com você, você fala, meu irmão, cheguei lá. Sabe por quê? Porque seu cliente tem que virar seu vendedor. Só que só faz isso com relacionamento pensando no ponto zero, sendo aqui. É daqui pra frente. O cara comprou de você, não quer dizer que ele vai ser... Pode ser que ele nunca mais compre de você. Mas ele comprou, e ele é seu cliente. E você é o corretor dele. E sabe o que é pior? Às vezes você pergunta pro cliente assim, ele começa a falar de um colchão. Fala, nossa, cara, comprei um colchão, pá. O dia que você quiser comprar, você vai lá e fala com o Sérgio. Fala que foi eu que indiquei. Aí depois o cara fala, você vai no apartamento, o cara fala assim, pô, que apartamento bacana, fala, você comprou. De quem? Ah, não lembro o nome. O cara lembra de quem vendeu o colchão para ele, mas não lembra de quem vendeu o apartamento. Que o cara vai pagar 30 anos da vida dele. Você está entendendo? Você está entendendo que o seu cliente é o principal propagador do seu negócio? Que se você focar nesse cara, ajudar no processo de vendas dele, e aí o que acontece? A gente vai lá, faz a venda para o cliente, venda na planta. Aí o que a gente faz? Torce para o cliente perder nosso telefone, para ele não ligar para a gente. Por quê? Porque senão eu vou ter que perder tempo com ele. Né? O cliente liga, fala, teve um problema aqui, você fala, liga na incorporadora, vou te passar o número. É assim que a gente faz? É assim que a gente faz.
Porque nós não estamos comprometidos com o sucesso do cliente. A gente está olhando o cliente como um caixa eletrônico. E você olha para o cliente como um caixa eletrônico, ele resolveu o seu problema, acabou. A partir de agora, o seu problema agora é com o incorporador. Eu já fiz minha intermediação e pronto. Não tem mais nenhum tipo de vínculo com você, meu querido. Agora é você com o incorporador e ponto final. E deixa eu te falar. Você está perdendo muita venda desse jeito. Você está perdendo muito dinheiro desse jeito. Se compromete com o sucesso do cliente. O cliente falou para você, você fala assim, olha, para resolver esse problema geralmente é o cliente que tem que ligar. Mas pode deixar que eu vou descobrir pelo menos quem fala lá. E aí você liga na incorporadora, gasta um tempo para poder investir nesse cara. Mostra para ele que você está interessado de fato. Tenta resolver o problema dele. Você vai ganhar um grande aliado. Esse cara vai indicar para você e ele está o tempo todo. Ele fala com pessoas do mesmo extrato. Ele senta, a família dele, as pessoas com quem ele sai, é tudo o mesmo extrato. Se for alto padrão ou médio padrão, onde você atua, é tudo o mesmo extrato. Você precisa fazer com que esse cara sinta orgulho de ter comprado com você. Se você levar nesse nível de atendimento, você vai chegar lá. Então você precisa fazer com que, nos preocupamos muito com conquistar nossos clientes, esquecemos de acompanhar a trajetória do cliente. O cliente comprou com você, é o ponto zero, meu querido. Acompanha ele, virou tabela, manda para ele a notícia, fala assim, olha que maravilha, você comprou comigo, já aumentou aqui, tantos por cento, você ganhou tanto. O cliente nem estava lembrando de você. E não estou falando para você ligar, falar, vem tomar um cafezinho aqui, ninguém tem tempo para isso mais não, tá? Ninguém tem tempo, para com isso, isso aí não existe. Liga para dar informação relevante. Você viu lá o que está acontecendo? Passei lá. Passa no negócio, tira a foto da obra, manda para o cliente. Seu apartamento está quase pronto. Vai monitorando o cliente está percebendo que você está monitorando ele no processo de... Vai chegar um momento que o cliente, ele sabe que o vínculo é você. E o vínculo tem que ser você, não tem que ser incorporadora não, esse cliente é seu. Meu cliente, eu gostava de eu entregar o contrato. Na incorporadora que eu trabalhava lá, o pessoal não gostava. Não, manda para o correio, caramba, eu vou levar. E eu quero levar alguma coisa para esse cliente. E eu quero fazer alguma coisa. Aí tem muita gente que vai dar um uísque, dar alguma coisa para o cliente. Eu gosto de ter relacionamento com esse cliente. Levar ele para jantar. Eu com a família dele. Eu, minha família e a família dele. Criar vínculo com esse cara. Saber da vida dele de fato. Fazer um churrasco. O primeiro churrasco aí na sua casa é por minha conta. Eu vou pagar a picanha. Pronto, acabou. Você ganhou, você bebeu cerveja com o cara, acabou. Aí sim você é o corretor da família. É outro padrão de atendimento. Não é esse padrão mediano, medíocre que todo mundo está fazendo, não. É outro nível. Quer ir para o nível hardcore? É esse o nível que vai sobreviver no futuro. Só esse que vai sobreviver. Os outros aí, o aplicativo, sistema, portal, vai fazer muito melhor que a gente. Se for só para dar informação, isso aí o site faz melhor que a gente. Então tem que ir para um nível mais elevado mesmo. E a compra começa e não é o fim. Por quê? Porque a gente tem um cross-sell e upsell. Quem já ouviu falar nesse termo aqui? Cross-sell, upsell. O que é cross-sell? Você vai lá e fala assim, me dá um sanduíche. Vai lá no McDonald's e fala assim, me dá um Big Mac. Aí o que eles falam para você? Que é o combo, batata e refrigerante, portanto. Aí você fala, beleza, me ofereceram. Aumenta em 30% o faturamento, só essa pergunta. 30% do faturamento. Aí você fala, beleza, eu quero. Aí você fala, com mais 50 centavos, a batata pequena fica grande. Aí você fala, opa, beleza. E de repente você sai de lá, você vai comprar um sanduíche de R$8, paga 20 e poucos reais, achando que estava no benefício. Você não está porque você já engordou. Só de ter comprado isso aí, você já engordou. Cross-sell é quando você pega uma venda que não tem nada a ver com a outra e concilia as duas coisas. A gente pode fazer isso no nosso negócio? Pode? Dá para ganhar dinheiro desse jeito no nosso negócio? Como? Vamos lá, pensa aí, imagina. Alguma sugestão? Seguro é uma dos cross-sell. Você vai ter que fazer. Financiamento é um cross-sell. Armário é um cross-sell. Quem já ganhou dinheiro com armário aqui? Quem tem a prática de oferecer armário sempre que vende? Isso está no seu script? Porque deixa eu te falar, sabe por que o McDonald's fatura 30% a mais? Porque está no script deles. Eles não pensam para perguntar. Porque está padronizado. Quando você padroniza, é isso. O cliente comprou, você já tem um arquiteto, já tem tudo.
E upsell. O cliente vai comprar um apartamento de 2 quartos, você vai e vende um de 3. Pode ser um apartamento maior. Você pode vender 2 unidades. Pode vender uma vaga de garagem a mais. Você pode vender um escaninho. Você pode... Tem possibilidade. E deixa eu te falar. O cliente, depois que ele abre a carteira, a tendência dele é não resistir mais. Porque às vezes o cliente tem dinheiro mesmo. Você fala, pô, por que você não faz maior? Eu tô falando quando não é bad fit, tá? Pelo amor de Deus. Quando o cliente tem potencial para aquilo ali. Por que você não vai maior? Faz as contas lá. O cliente já abriu. A decisão de compra já foi feita. Beleza. Então, vamos tentar aumentar um pouquinho. Olha aqui, mostra para ele a diferença. Você vai ver quanto que isso no final do ano pode impactar. Pode impactar em 30% sobre... Imagina, você ganhar 30% a mais do que você ganhou no ano inteiro. Lá na MyBroker a gente criou esse sistema. Esse aqui é um sisteminha onde a gente... Na verdade é um fluxograma aqui para poder entender quais são as formas que a gente pode atender o nosso cliente. A gente quer ir até o final com o nosso cliente. A gente quer que o cliente ele sente lá, ele chegou lá na MyBroker, ele sentou na poltrona, tudo com relação ao imóvel a gente vai resolver para ele. Tudo, não é uma parte, não é tudo. A gente criou parceria para isso. Eu não preciso fazer isso, você não precisa fazer isso, ter interno, um grande sistema, tendo que contratar um monte de gente. Não, é parceria, meu irmão. Hoje nós vivemos num mundo colaborativo. Hoje você precisa ter parceiro, pode ter um parceiro arquiteto. Então o cliente compra, primeiro a gente entende o que o cliente precisa, busca a melhor opção para ele, a oferta, né, mostra para ele, tiramos as dúvidas, tem a consultoria jurídica lá, que é uma parceria, tá? Consultoria jurídica que a gente tem 5 advogados, é uma parceria que funciona lá dentro. Depois faz o financiamento, a gente tem parceiro lá que é de consórcio, tem parceiro lá que é de financiamento, tudo isso aqui o corretor vai ganhando dinheiro. Depois comemora, né? Tem um arquiteto lá que faz o projeto para o cliente, então o corretor oferta, ele ganha também para poder, quando o cliente fecha, ele ganha com isso. Depois, se ele quiser alocar, o corretor também ganha com a locação. Se esse cliente depois, no futuro, quiser revender, a gente tem o departamento de revenda. E agora a gente tem uma parceira nova que faz a vistoria do imóvel para o cliente. Uma engenheira que especializou só em fazer vistoria. É algo difícil de fazer, pessoal? Para quem não entende, é péssimo. Imagina, você vai pegar um imóvel, a maioria dos clientes olha, chega lá e fala, não, ok, tá bonito. Não, tá, parece que tá tudo certo. Depois que vai para a funcionalidade, aí água empoçando, cano entupido, um monte de dificuldade. A gente conseguiu um profissional no mercado, estava aí disponível, a gente entendia que era a necessidade do nosso cliente. O cliente tinha dificuldade, às vezes liga para o corretor, fala, vou receber meu imóvel, como é que eu faço? Aí ele só falava assim, leva um balde de água para poder espalhar. Então, assim, a gente também não tem conhecimento técnico para isso. Não, a gente tem um profissional aqui para poder te atender nesse sentido, um custo muito baixo aqui e tal. E aí o corretor ainda ganha com isso. O cliente está disposto a pagar R$100 e poucos para poder fazer uma vistoria no apartamento dele e não aprovar, caso tenha algum vício. Está disposto. É barato para o cliente. E é um cross-sell. Eu estou vendendo de novo. Eu vendo armário, eu vendo arquiteto, eu vendo móveis, a gente tem parceria com lojas de móveis, cortina. Então tudo isso é cross-sell. E tudo isso é dinheiro que está dentro do processo. Só que se você vendeu lá no lançamento, esse cliente vai fazer esse negócio totalmente aleatório, perdido no mundo. Ele não sabe fazer isso, porque ele faz isso 1, 2, 3 vezes na vida. Ele não tem experiência para lidar com isso. Totalmente perdido, assim, desesperado. Mexer com cartório, a gente tem parceria com cartório lá. Também tem uma remuneração. Então, todo esse processo a gente resolve para o cliente se sente amparado, ao mesmo tempo que a gente ganha mais dinheiro. Então tem como vender mais, se comprometendo com o sucesso do cliente? Faz sentido isso para você? E aí o foco é esse aqui, ó. Antigamente era foco nos meus interesses. Eu preciso vender. Eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso trocar de carro. Eu preciso viajar. Era assim que funcionava. Tem corretor que ainda está assim. Aí depois o foco foi no cliente. Então, foco no cliente, vamos foco no cliente. Agora não é nem foco no cliente. É foco no foco do cliente. É o que o cliente realmente precisa. É lá na alfaiataria. É fazer um negócio personalizado, de fato. É entender as necessidades do cliente. Oferecer uma solução completa, integral, do começo ao fim. Acompanhando a trajetória do cliente, indo até o final com ele. Entendendo que o ponto zero é o ponto de compra.
Você vai tratando o cliente, ganhou! Não desperdiça esse cliente, é agora que ele é seu cliente, de fato. E aí você vai tratando com ele. Porque a gente precisa mostrar o caminho para o cliente não como um GPS, mas como um Waze, que vai mostrar até se tem engarrafamento, se tem polícia, se tem buraco, pegando o melhor caminho. Então, assim, personalizar de fato essa informação, esse trajeto do cliente. Então, se comprometer com a trajetória do cliente. Isso está muito relacionado à empatia. Empatia é você se colocar no lugar do cliente. É calçar o sapato do cliente, entender aonde aperta e você poder fazer algo realmente que é personalizado para esse cliente. Então, a gente precisa ter coragem de fazer esse tipo de pesquisa de satisfação. Você tem coragem de ligar para os seus clientes antigos e perguntar como foi esse atendimento? Ou pedir para alguém fazer isso? Você tem coragem de fazer isso? Né? De expor, entender de fato como foi promovido? Se ele tem coragem, perguntar para o seu cliente, você tem coragem de promover o serviço desse corretor que comprou com você? Você acha que a resposta vai ser como? Né? Se você perguntar, se você fizer essa pergunta. Espero que a resposta seja boa, tá? Se não foi, você ainda tem tempo de começar a melhorar isso ao longo do tempo. E, para encerrar, né, eu sei que o pessoal está com fome aí. Se você vende algo para alguém, você tem um cliente hoje. Se você ajuda alguém, você tem um cliente para a vida toda. Pessoal, meu nome é Ronaldo Dantas. Segue nas redes sociais aí, foi um prazer conversar com vocês. E a gente volta a se falar. Um abraço.